Fala pessoal, professor Neto Ferreira de Matemática e Raciocínio Lógico. Vamos agora entrar no tema quantificadores e diagramas lógicos. Primeira questão. Uma rede bancária encomendou uma pesquisa de opinião para saber se existe uma relação entre consumo e investimento. As pessoas entrevistadas e questionadas sobre esse tema foram trabalhadores da área comercial, na cidade onde está situada essa rede bancária. Após analisar as respostas dos entrevistados, a pesquisa pode ser resumida em duas sentenças. Então, quem foi a primeira sentença? Todo trabalhador é um consumidor. Então, a gente vai representar com diagramas para a gente entender melhor. Eu acho bem mais interessante fazer os diagramas. Então, todo trabalhador é um consumidor. Então, significa o quê? Que o conjunto dos trabalhadores está inserido dentro do conjunto dos consumidores. Então, aqui é o conjunto dos consumidores. Por quê? Você lembra assim, todo recifense é pernambucano, por exemplo. Então, Recife está dentro de João Pessoa, Recife está dentro de Pernambuco. Todo pessoense é paraibano. Então, João Pessoa está dentro da Paraíba. Então, mesma coisa. Todo trabalhador é um consumidor. Trabalhadores estão dentro dos consumidores. Beleza? Aí você nunca mais esquece. E nenhum consumidor é um investidor. Então, esse nenhum caracteriza o quê? Que o conjunto de consumidor e investidor não tem nada a ver, eles não têm nada em comum. Eles são disjuntos, eles não se tocam. Então, os investidores estão aqui, o conjunto, investidores, e nenhum deles é consumidor, que é o vermelhinho, então não se toca. Então essa é a representação. Com isso a gente consegue responder a nossa questão, analisando as alternativas. Vamos olhar a letra A, que ele quer saber, assim considerando essas duas sentenças verdadeiras, conclui-se que, então tudo que a gente desenhou nos diagramas são verdadeiros, né? Por isso que está valendo, e a gente agora vai analisar as alternativas. A, nenhum consumidor é um trabalhador. Falso, né? A gente não pode afirmar isso, né? Porque pelo menos um consumidor é trabalhador, né? Que os trabalhadores estão aqui, ó. E a partir do momento que os trabalhadores estão dentro dos consumidores, a gente pode afirmar que pelo menos um consumidor é trabalhador. É como se a gente falasse, pelo menos um pernambucano é recifense. É a mesma lógica. Nenhum trabalhador é um investidor. Ok, porque o conjunto dos trabalhadores, que é o azulzinho, não se toca com o verdinho, que é os investidores. Ok. Nenhum trabalhador, se todo trabalhador é consumidor e nenhum consumidor é investidor, nenhum trabalhador também não será investidor. Essa questão dá até para fazer sem desenho, mas é bom se acostumar a fazer os desenhos porque tem questões mais complexas que requer desenho. Mas vamos analisar as outras? Todo trabalhador é investidor. Falso, né? Porque todo trabalhador aqui, os azulzinhos, não se tocam com o verdinho. Todo consumidor é um trabalhador. Falso, né? Porque tem consumidores que podem estar aqui fora. São consumidores, mas não são trabalhadores. Então não é certeza, né? Aquela mesma lógica. Todo pernambucano é recifense, a gente não pode afirmar, né? Porque tem pessoas fora de Recife que são pernambucanas, né? Petrolina, Bezerros, Caruaru. Então a lógica é essa, beleza? Então a resposta é a letra B de bola. Vamos seguir. Assinale a alternativa que apresenta um argumento lógico válido. Argumento lógico válido. Então, para a gente ver se o argumento é válido, a gente vai ver a conclusão. Porque a gente está vendo aqui premissas, a gente vai ter que analisar as alternativas. Por exemplo, todos os mamutes estão extintos. Ó. Isso aqui é uma premissa. Não há elefantes extintos. Outra premissa. Logo é o que? Uma conclusão. Nenhum elefante é um mamute. Então, isso é o que chamamos de quê? Vou anotar. Premissa 1. A premissa 2. E aqui a conclusão. Premissas, você tem que sempre considerar que são verdadeiras. Sempre. Independentemente de ser absurda a frase ou não. A cobra voa, todas as cobras não são venenosas, o que for. Você tem que considerar como verdadeiro.
Agora a conclusão que vai mudar. Pode ser verdadeira e pode ser falsa. Se for verdadeira, o argumento é válido. Se for falsa a conclusão, o argumento é inválido. Então isso é a lógica. Então vamos analisar a letra A. A gente vai analisar na ordem, letra A. Vamos ver se a conclusão vai dar válida. Todos os mamutes estão extintos. Então a gente desenha aqui, ó, mais uma vez, o conjunto dos mamutes. Mamutes estão dentro dos animais que estão extintos. Todos os mamutes estão extintos. Extintos. E não há elefantes extintos. Então, o que é que ele quer dizer? Que o conjunto dos elefantes não se toca com o conjunto dos extintos, porque não existe elefante extinto. Ou seja, extinto, que é o azul, está num lado, o verdinho, que é o elefante, está no outro, porque não existe elefante extinto. Agora vamos ver a conclusão. Logo, nenhum elefante é um mamute. Beleza, verdadeiro, porque os elefantes estão aqui e os mamutes estão aqui. Eles não se tocam. Nenhum elefante é mamute. Se nenhum extinto é elefante, nenhum elefante é extinto, nenhum mamute também é elefante. Nenhum elefante é mamute. Então essa conclusão é verdadeira. Se a premissa, mais uma vez, se a premissa é verdadeira, deixa eu ajeitar aqui. Se a premissa 1, premissa 2 e tem a conclusão. Mais uma vez, a premissa a gente já considera que é verdadeira, que foram as duas, que foram os diagramas que a gente desenhou. E a conclusão, esse logo aí, realmente foi verdadeiro. Então isso caracteriza o quê? Um argumento válido. Então eu não vou nem testar o resto. Se você quiser para efeito de treino, você pode dar uma olhadinha nos outros argumentos só para ver que não vão dar válidos. Ou seja, vão dar as premissas desenhadinhas, mas quando você for ver a conclusão, esse então aqui, esse logo, então, ó, tudo é conclusão. Esse logo vai dar falso dentro do desenho dos diagramas. Então, letra A, a resposta. Vamos continuar. Considere as seguintes proposições. Todos os tupis são guaranis, alguns tupis são guaiapós. Sabendo que ambas são verdadeiras, é possível concluir que... Mais uma vez, vamos desenhar cada um. A premissa 1. Todos os tupis são guaranis. Então tem aqui, ó, o conjunto dos tupis. Estão aqui. Todos os tupis são guaranis. Então os guaranis abraçam os tupis. Todos os tupis são guaranis. Alguns tupis são guaiapós. Então alguns tupis, alguns, ó, se toca, não se toca totalmente. Então alguns tupis são guaiapós. Então guaiapós. Por que eu estou desenhando tracejado aqui? Que eu não sei bem sobre essa parte verdinha, se ela vai para cá ou vai para cá. Porque eu tenho a referência de tupi com guaiapó, mas eu não tenho de guarani com guaiapó. Então pode ser que esse guaiapó passe, mas pode ser que esse guaiapó fique só aqui, ó, não passe do guarani. Então eu não tenho certeza. As certezas que eu tenho é em relação aqui, ó. Com certeza vai ter guaiapó, que é tupi e que é guarani ao mesmo tempo. Porque se é tupi, também vai ser guarani, né? Se tem guaiapó, que é tupi, automaticamente ele também é guarani, né? Que é o que fala aqui, ó, na letra B. Alguns guaranis são guaiapós. Podemos afirmar isso, ó. Alguns guaranis são guaiapós, ó. Porque todo tupi é guarani, ó. Então aqui é um guarani, ó. Então, se é tupi, também vai ser guaiapó. Então a gente já vai direto na resposta. Porém, veja as outras. Todos os guaranis são guaiapós. Absurdo, falso, né? Porque não tem como dizer, porque a gente tem a referência de guaiapó com tupi. Mas a gente não pode dizer que todo guarani é guaiapó, porque só basta você ver aqui, ó. Tiver um guarani aqui, por exemplo. Ele não é guaiapó, ele é guarani, mas não é guaiapó. Então já mata o que foi dito.
Todos os tupis são guaiapós. Falso também, né? Que ele disse que alguns tupis são guaiapós, não todos. Então pode ter um tupi aqui, ó, que não seja verdinho, guaiapó. Aí já mata. Nenhum guarani pode ser um guaiapó. Falso também, né? Porque todo tupi é guarani. E tem guaiapó que é tupi, então automaticamente vai ter guaiapó que é guarani também, né? Então a gente não pode dizer que nenhum guarani pode ser um guaiapó, né? Que a gente mostrou aqui que tem, né? Aqui, ó. Esse rosinho aqui, ó. O cara é tupi, é guarani e é guaiapó, né? Aqui e aqui, ó. Dependendo do desenho que foi feito. Mas tem, né? Beleza? Então essa é a resposta letra B. A negação de todos os candidatos vão passar no concurso é... Então é bem direta essa questão, a negação. Então é a negação de quantificadores. Só dando um exemplo aqui, ó. Exemplo. Quando a gente tem uma frase do tipo todo A é B, mas eu vou colocar logo um exemplo. Todo homem é feliz. Essa frase. Como é que a gente nega isso? Como é que a gente nega essa frase? Negação. Como é que a gente nega isso? A gente poderia... Só basta que pelo menos um homem não seja, a gente nega. Basta que um não seja feliz, que a gente já nega. Então a gente pode escrever assim, ó. Algum homem não é feliz. Esse algum também pode ser substituído por uma equivalência, um sinônimo. Que é o quê? Pelo menos um homem não é feliz. Esse pelo menos também pode ser substituído por outra equivalência, que é existe. Existe homem que não é feliz. Então, 3 maneiras de negar com esses sinônimos. Algum, pelo menos, e existe. Então, do todo por algum, todo se nega com algum e algum pode se negar com todo. É a mesma regra. Você troca um pelo outro e nega o restante. Então, por exemplo, se tivesse assim, outro exemplo. Exemplo 2, que é o exemplo 1. Vou agora do algum por todo. É a mesma regra. Por exemplo, tivesse algum gato não é astuto. Negando com todo. A gente viu que a regra é o quê? Você troca um pelo outro e nega o resto. Nega o verbo principal. Então ficaria o quê? Algum. Todo gato. Você trocou algum por todo e nega o verbo. Só que aqui já está negado. Não é astuto. Então negar um não é tirar o não. Então fica todo gato é astuto. Então serve tanto indo como voltando. A regra é trocar um pelo outro e negar o verbo. Então, todos os candidatos vão passar no concurso. Qual seria a resposta? Existe candidato que não passará no concurso. Troquei o todo por existe, que pode ser existe algum ou pelo menos um, e neguei o verbo. Vão passar? Não passará. Então, por que a D não é? Todo não se nega com nenhum, nem com o próprio todo, ó, tá errado. E esses dois existem aqui, Neto. Beleza, existe, se nega. Mas esse apenas, ó, tá errado. A gente não pode fixar, existe apenas um candidato. Esse algum, esse existe é o quê? Pelo menos um. Pelo menos um pode ser 1, 2, 3, 4. Então a gente não pode cravar como apenas. Então esse apenas torna errada a questão. Beleza? Todos, mais uma vez, negação. A negação de todos os alunos vão gabaritar a prova de matemática. Então, mais uma vez, todos. Se nega com o quê? Com existe. Mas esse existe apenas aqui está absurdo já. Já tira esse apenas. A gente não pode cravar como apenas. Todo não se nega com todo. Falso. Todo não se nega com nenhum. Falso. Só sobra a letra E. Vamos conferir. Todos troca por existem e nega o verbo principal. Vão gabaritar, fica não vão gabaritar. Trocou todo por existe e negou o verbo. Então, todos os alunos vão gabaritar a prova de matemática. Existem alunos que não vão gabaritar a prova de matemática.
Beleza? Detalhe, só para reforçar, não é o caso dessa questão, mas tem questões que pedem negação de todo, de nenhum com algum. É mais fácil ainda, por exemplo, nenhum gato é astuto. Como é que a gente nega isso? A negação do nenhum para o algum só é você trocar um pelo outro e repetir o resto. Então fica algum gato é astuto. Eu furei a ideia. Nenhum é. Basta que um seja, que já está negando. Então esse algum pode ser algum ou pode ser o quê? Pelo menos um gato é astuto. Então esse algum, esse pelo menos um, pode negar tanto com todo quanto com existe. Porém, existe gato que é astuto. Porém, só muda a regra. Existe gato que é astuto. Qual seria a regra? Algum com todo, troca um pelo outro e nega o verbo. Algum com nenhum, só troca um pelo outro e repete o resto. Beleza? Então fica ligado nisso. Não foi o caso aqui. Aqui foi todo com algum, com existe, né? Existem. Beleza? A negação de todas as pessoas gostam de ler livros de aventura. Então vamos lá. Já elimina aqui nenhuma. Todo não se nega com nenhuma. Todo não se nega com toda. E esse apenas aqui é absurdo. A gente não pode cravar como apenas. É pelo menos um. Só sobra a letra A de novo. Ó. Todas as pessoas gostam de ler livros de aventura. Então, existem pessoas que não gostam. Ó. Gostam, negou. Então, letra A. Mais uma regrinha. Neto, como é que eu vou saber na alternativa se ele der existe e pedir a negação? Vai ser com todo ou com nenhum? Aí você vai ter que analisar as alternativas. Pode ser com todo ou pode ser com nenhum. Todo se nega com algum, existe ou pelo menos um. Nenhum se nega com existe, algum e pelo menos um. Agora, algum existe pelo menos um, pode se negar com todo ou com nenhum. Por isso que tem que analisar as alternativas. Aqui pede uma equivalência, não é negação, porque ó, dizer que toda criança que se chama Miguel é comportada é equivalente a dizer que... Então, a equivalência é você se ligar, né? Ele quer uma equivalência do todo. Exemplo. Equivalência é você falar de outra maneira, mas que significa a mesma coisa. Todo homem é feliz. Beleza. Como é que eu faria uma equivalência? De todo é com nenhum. Nenhum homem não é feliz. É como se fosse uma compensação. Você troca um pelo outro e nega o resto. Aí isso é uma equivalência. Todo com nenhum. Exemplo 2. Agora o caminho inverso. Nenhum homem é magro. Como é que você colocaria uma equivalência? Nenhum com todo, então ficaria todo. Homem. Agora nega o resto. Não é magro. Beleza? Quer provar isso no desenho? Vamos lá. Nenhum homem é magro. Você ia desenhar os homens. Ia desenhar as pessoas magras. Então, nenhum homem é magro. Não se toca. Se você disser todo homem é magro, também vai ficar o mesmo desenho. Ó. Todo homem ó, que está aqui não é magro, aliás. Ou seja, não se toca com as pessoas magras. Não é magro. Então você está dizendo as duas coisas de maneira diferente, mas que significa a mesma coisa. Então quando ele fala toda criança que se chama Miguel, você pode substituir por quê?
nenhuma criança que se chama Miguel. Então aqui, ó. Nenhuma criança que se chama Miguel. Eu troquei o todo por nenhum e repeti. Só que para compensar, você nega o resto. É comportada, fica o quê? Não é comportada. Então isso é uma equivalência. Toda vez que você tiver todo com nenhum, só é trocar um pelo outro e negar o verbo. E equivalência de algum, Neto? Aí equivalência de algum não tem essa regra, é só um sinônimo que tu vai trocar. Algum é equivalente ao quê? Pelo menos um. Aí existe. A equivalência desse tipo é assim. Agora de todo com nenhum, que cai bem menos, mas quando cai derruba, é trocar um pelo outro e negar o resto. Beleza? Considere as seguintes proposições. Mais uma vez. Todos os cavalos são mamíferos. Então vou desenhar aqui, ó. Tem os cavalos, né? E todos eles são o quê? Mamíferos. Então, ó, mamíferos. Alguns cavalos saltam. Então, mais uma vez, ó, alguns cavalos saltam. Eu não tenho bem definição se vai ser assim ou se vai ser assim. Parecido com aquela questão dos guaiapós, né? Saltam e saltam. Por isso que é tracejado. Eu não sei exatamente. A única certeza que eu sei é que vai ter a gente aqui, ó, com certeza, né? Vai ter gente aqui também. Enfim, vamos lá. Todos os mamíferos saltam. Falso. Eu não posso concluir isso porque tem mamífero, por exemplo, que está aqui, ó. Por exemplo. E não está no verdinho. Então eu não posso dizer que todos eles saltam. Todos os cavalos saltam. Falso também, né? Porque a gente viu aqui que são alguns cavalos que saltam. Tem cavalo que está aqui, ó. E não salta. Porque para saltar tem que estar dentro dessa parte verde. Alguns mamíferos saltam. Alguns mamíferos saltam. A gente pode concluir isso. Mas o cara está na dúvida, olha as outras. Nenhum mamífero salta. Falso, porque pelo menos um mamífero salta. Aqui, ó. Tá aqui, ó. Aqui são cavalos que saltam e também é mamífero que salta ao mesmo tempo. Porque quem é cavalo é mamífero. Então, se os cavalos saltam, alguns cavalos saltam, eu posso dizer que alguns mamíferos também saltam, né? E olha aqui, nenhum cavalo salta. Absurdo, né? Porque ele disse no texto que alguns cavalos saltam. Como é que tu vai dizer que nenhum cavalo salta? Então o que a gente pode concluir é o quê? Que alguns mamíferos saltam. Alguns mamíferos saltam. Que é como eu disse. Se alguns cavalos saltam, e todo cavalo é mamífero, tem pelo menos um mamífero aqui, ó, que é cavalo ao mesmo tempo, que também salta. Então a gente pode concluir isso. Beleza? Então tem muitas alternativas aí que são absurdas, né? Você faz por eliminação. É verdade que todos os médicos brasileiros têm diploma universitário e alguns médicos fazem concurso. Além disso, alguns médicos fazem alguma especialização. A partir dessas afirmações é correto concluir que... Então vamos desenhar. Todos os médicos têm diploma universitário. Então, vamos lá desenhar. Vamos lá. Tem os médicos brasileiros. Médicos brasileiros. Todos eles têm diploma universitário. Então, vou colocar aqui, ó. Diploma universitário. Se você quiser, você pode abreviar. Mas eu estou escrevendo a palavra. E alguns médicos fazem concurso. Então, alguns médicos, né, fazem concurso. Então, ó. Então, a galera que faz concurso pode estar assim, mais uma vez, ó. Faz concurso, FC. E pode estar assim, ó. Eu não sei a respeito do fazer concurso. Quem tem diploma universitário, se está dentro ou se parte está fora. Então eu coloco tracejado, que eu sei a informação da galera que faz concurso comparando com os médicos. Aí ele fala, além disso, alguns médicos fazem alguma especialização. Além disso, alguns médicos fazem alguma especialização. É porque, na verdade, deixa eu ajeitar aqui. Deixa eu ajeitar, porque são médicos brasileiros.
Aí aqui ele falou, deixa eu destacar aqui. Todos os médicos brasileiros têm diploma universitário. Beleza, desenhei. Aqui ele fala, alguns médicos fazem concurso. Então, eu vou desenhar um diagrama maior aqui, ó, dos médicos, que eu coloquei médicos brasileiros. Aí tem os médicos, que os médicos brasileiros estão dentro do conjunto dos médicos, né? Então, alguns médicos fazem concurso. Então, eu não sei muito a respeito disso. Pode ser que esteja aqui, ó. Pode ser que toque, ó, nos brasileiros, também nos médicos brasileiros. Pode ser que só toque nos médicos sem ser brasileiros. Pode ser que toque assim, ó. Toque nos brasileiros, toque fora. Então tem várias situações aqui. Tá entendendo? Alguns médicos fazem concurso. Isso aqui é fazer concurso. Ó. Faz concurso. Você não tem muita informação a respeito disso. Pode ser que toque assim, ó, e fica assim, ó. Aí ele fala, além disso, é bom desenhar esse verdinho tracejado. Alguns médicos fazem alguma especialização. Então, alguns médicos fazem alguma especialização. Médicos, alguns médicos. Então, mais uma vez, fazem especialização. De rosinha. Podem estar aqui, ó. Faz especialização, FE. Pode ser que toque aqui e vá para fora também. Mais uma vez, a mesma coisa do outro. Pode ser que toque também no vermelho, toque nos médicos brasileiros. Pode ser que não vá para fora. Então você vê várias situações aqui. Muitas vezes a pessoa faz essa questão sem desenhar isso tudo. Mas eu estou desenhando várias possibilidades. Mas vamos analisar, veja. Todos os médicos fazem concurso. Todos os médicos fazem concurso. Não, é absurdo, né? Porque se disse aí que alguns médicos fazem concurso. Não pode afirmar que são todos. Falso. Os médicos que fazem concurso também fazem especialização. Falso, a gente não pode afirmar isso, porque faz concurso é o verdinho e faz a especialização é o diagrama rosinha. Não tem nenhuma relação entre eles. Pode ser que eles não se toquem. Poderia ser que se toque, pode, mas não tem certeza. Então, nos desenhos aí você vê que o verde e o rosa pode ser independente. Então, esse também aí, não necessariamente. Se um médico faz especialização, então ele não faz concurso, também não podemos afirmar isso, porque pode ser que a pessoa faça especialização e faça concurso ao mesmo tempo. No desenho que eu fiz aqui, eles não se tocaram, mas é um desenho representativo, então a gente não pode concluir. Pode ser que esse rosinha e esse verdinho se entrelacem, fiquem coincidindo, pode ser, então a gente não pode afirmar. Então você faz essa questão por eliminação. Nenhum médico que faz concurso tem diploma universitário. Absurdo, né? Porque o verdinho, ó, que faz concurso, tem alguém que tem diploma universitário, né? Porque ele diz que todos os médicos brasileiros têm diploma universitário. Ó. O médico brasileiro está aqui, ó. De pretinho que eu estou colocando. Ó. Aí tem um médico que é brasileiro e tem diploma universitário. E coincidentemente também ele tem o quê? Tem concurso. Faz concurso. Que é o diagrama verdinho. Então ele está dizendo que nenhum médico que faz concurso tem diploma universitário. Tá errado, né? A gente não pode dizer isso, porque tem pelo menos um médico que faz concurso e tem diploma, né? Só sobra é. Nem todos os médicos fazem especialização. Essa é bem óbvia. Nem todos os médicos fazem especialização, porque especialização é o rosinha. Então a gente vê que esse rosinha não abraça tudo. Vai ter algum médico aqui, ó, do diagrama preto, que esteja aqui fora, ó. Que ele não seja do diagrama rosinho, do rosinha. Então ele pode estar aqui fora e ser médico e não ter especialização. Essa questão foi bem óbvia. Eu desenhei aqui, ficou um desenho complexo, porque ficou pequenininho, mas você faz por eliminação. Só sobra é. Entendeu? Mas lembre-se, entender não significa saber fazer. Portanto, pratique. Um abraço, galera.